Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no texto da nossa reflexão, livro do profeta Isaías, capítulo 42. Nós leremos do verso 1 ao verso 4. Já oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Cremos que essa é a missão do Espírito Santo: lembrar-nos de tudo aquilo que Cristo nos ensinou, lembrar-nos da palavra de Deus. Por isso nós cremos e sabemos que Ele vai aplicar toda a palavra e todo o seu desejo aos nossos corações. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós já oramos, e que o seu coração e a sua disposição nessa noite seja a de ouvir a voz do Senhor. Meus queridos irmãos, o texto de Isaías, nós já lemos na liturgia, é um dos livros do Antigo Testamento mais queridos. Sobretudo entre os profetas, eu não tenho dúvidas que sim. Ele é chamado de o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o evangelho dos primórdios, o evangelho do Antigo Testamento. Por quê? Porque o seu caráter é o caráter mais eminentemente messiânico. Se você tem alguma dúvida quando lê nos outros livros proféticos esse texto ou aquele texto acerca de ele estar falando ou não sobre Jesus Cristo, por apresentar o Messias em sombras, em tipos, no livro de Isaías não há como ter dúvidas. Ele é tão claramente messiânico que Jesus Cristo toma o livro de Isaías em suas mãos, na sinagoga, e ao lê-lo, diz assim: agora se cumpriu. Então não há dúvidas, por conta de todo este caráter, ele é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho, um protótipo daquilo que seria revelado em Cristo. Mas cabe-nos entender que as profecias aqui, elas foram dadas aproximadamente 7 séculos antes de Cristo. E há 2 momentos específicos aqui. Algumas delas, do capítulo 1 ao capítulo 39, são dadas num contexto pré-exílico. Elas profetizaram o exílio que aconteceria na Babilônia ao povo de Judá, do Reino do Sul, devido à sua pecaminosidade. Nós conhecemos bem esse contexto. E os capítulos seguintes são dados no exílio, já com uma perspectiva de restauração. Eles estavam no exílio, mas Yahvé começa então a falar de um tempo em que o exílio seria encerrado e haveria então a restauração de Israel, no caso aqui do povo judeu, do reino do sul, da tribo de Judá. Contudo, o cumprimento destas profecias se dá naqueles dias.
O primeiro bloco é claramente visto quando eles vão para o exílio, cumpriu-se. E o segundo bloco se dá quando eles saem do exílio, aquelas 3 levas que retornam com Zorobabel, Esdras, Neemias. Se dá ali, eles conseguem enxergar aquelas profecias messiânicas se cumprindo na restauração. Só que conquanto estas profecias tenham se cumprido ali naqueles dias, esse cumprimento não foi pleno, ele era tipológico, eles eram apenas sombras do que haveria de vir. O cumprimento pleno, perfeito, se daria com a chegada do Messias, do ungido de Yahvé, do Cristo. Eu creio que você vai lembrar que Messias e Cristo são a mesma palavra, um em hebraico e outro em grego, e significam o ungido. De forma que as profecias messiânicas, elas só podem ter o seu cumprimento pleno em Cristo, ainda que tipologicamente, que em sombras tenham sido vistos naqueles dias. E assim se deu com aquele povo. Mas o texto que nós lemos, esse bloco pequeno, ele revela o servo de Yahvé, o servo do Senhor. E ele vai falar nesses poucos versículos acerca do caráter deste que seria o ungido de Yahvé, o servo do Senhor. E as palavras que Isaías apresenta são dadas em primeira pessoa. Se você leu com atenção, você diz assim, e você vai lembrar que ele diz: eis aqui o meu servo. Não é Isaías falando acerca do Messias, porque Isaías não pode chamar o Messias de servo, mas Deus fala em primeira pessoa pela boca do profeta, como se o próprio Deus estivesse dizendo ao povo: olha, eis aí o meu servo, ele virá, ele implantará o direito, ele trará a minha palavra, ele é o Messias que restaurará o templo de Israel, tudo de Israel. E o texto vai além quando diz que o servo de Yahvé, o servo do Senhor, o Messias, ele teria o Espírito Santo de Deus sobre ele. O meu Espírito está sobre ele, a minha alma nele se compraz. Essa não era uma figura estranha para o povo judeu, porque os judeus entendiam que o Espírito de Deus repousaria sobre o Messias, e tinha como tipo, como símbolo disso, os 3 ofícios do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus vinha sobre eles, e eles estavam assim aptos para o exercício do seu ofício. Somente pela ação do Espírito Santo é que os profetas profetizaram, é que os sacerdotes exerceram o sacerdócio, é que os reis governaram, pelo menos os reis santos e justos, e a própria figura de autoridade estiveram à frente, os reis e as autoridades estiveram à frente do seu povo. Não era estranho. E Deus então está dizendo assim: eis o meu servo, nele estará o meu Espírito. E Yahvé então fala aqui que aquele mesmo Espírito que estava nos 3 ofícios ali no Antigo Testamento estaria em Cristo, porque em Cristo, no Messias, se reúnem os 3 ofícios que são messiânicos também. E aí Deus diz assim: nele a minha alma se alegrará. Estes versos, eles encontram o seu cumprimento pleno lá no Novo Testamento. Mateus 3,17 afirma: no batismo de Jesus, uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
lá em Mateus, mas Isaías já estava falando isso. Em Lucas 4, 18 e 19, nós lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, Jesus assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Em Cristo se cumpre a profecia de Isaías. Segundo Isaías, e confirmado pelo próprio Cristo, o seu papel seria anunciar o direito de Deus. E o direito aqui é tomado como sinônimo de doutrina. O papel do Messias seria anunciar a verdade de Deus, anunciar os ensinos do Senhor. Caminhar com Deus não é uma caminhada que se faz ao próprio gosto, ao próprio modo. O pastor Auricimar estava falando aqui há pouco, na reunião, na classe de catecúmenos, sobre o zelo que a nossa igreja tem, a igreja presbiteriana, em relação à doutrina. Você pode ir em uma outra igreja presbiteriana, em quaisquer outras do nosso país, você pode perceber alguma diferença aqui ou ali, não nos elementos litúrgicos, porque nós prescrevemos, nós subscrevemos os mesmos símbolos de fé, mas em alguma igreja você vai ver um povo um pouco mais caloroso, mais animado, um louvor mais agitado, numa outra um pouco menos. São elementos litúrgicos os mesmos, mas a maneira como se expressa respeita a cultura. Mas a despeito dessas diferenças, você vai ver em toda a igreja presbiteriana um profundo zelo pela palavra, de tal maneira que nós somos lembrados como a igreja da palavra, porque nós não pregamos a nós mesmos, porque nós só replicamos o ministério messiânico. Jesus Cristo não pregou a si mesmo. O texto sagrado diz que o servo de Yahvé anunciaria o direito de Yahvé, o direito do Senhor. Jesus não trouxe absolutamente nada novo. Ele simplesmente corrigiu os desvios da doutrina que já tinha sido revelada lá no passado e que os religiosos da época estavam deturpando. O Espírito Santo de Deus também não vai ensinar absolutamente nada novo. Jesus Cristo também disse que ele apenas lembraria tudo que ele ensinou. E o que foi que Jesus ensinou? A revelação do Antigo Testamento. Porque era a missão do servo de Yahvé anunciar o direito, a verdade, a doutrina, aquilo que é correto. Se fala muito em um Deus amoroso, mas amoroso aos moldes do mundo. Um amor sem ensino, um amor sem verdade, um amor licencioso, um amor de libertinagem. Porque Deus ama e Ele tem que amar de todo jeito, de toda maneira, e Ele não pode repreender. Não, o ministério do Messias diz que o evangelho dele seria um evangelho de direito. Ele promulgará o direito, ele anunciará o direito, e aqueles que desejassem segui-lo, seguiriam segundo os seus preceitos. Então caminhar com Jesus não é caminhar de qualquer jeito, é caminhar segundo os seus preceitos que são revelados no evangelho. E aí Isaías continua então dizendo que qual seria o caráter do Messias para a promulgação do direito, para o ensino da doutrina. Qual seria o modus operandi do Messias? E aí ele vai falando como deveria ser essa manifestação. Qual deveria ser o caráter do Messias que homologaria que aquele
que ali estava era um ungido de Deus, o qual Israel estava esperando há séculos. No verso 2 diz assim: o Messias não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O que Isaías estava dizendo é que o modelo vigente de autoridade naqueles dias era aquele que era visto e representado na figura de Ciro, o Grande, o rei da Pérsia. Uma autoridade opulenta e arrogante. Mas Jesus está dizendo Isaías está dizendo: o Messias não exercerá autoridade como Ciro exerce, como os reis desse mundo exercem, com opulência e arrogância. O Messias vai contrastar a sua autoridade com essa autoridade mundana. O Messias será a oposição do que é Ciro, a oposição dos reinos do mundo. O Messias anunciará o seu direito, a sua mensagem, não promovendo a si mesmo com métodos externos, mas de forma discreta. A ideia é essa: ele não vai gritar, ele não vai clamar, a sua voz não será ouvida nas praças. É isso que ele está querendo dizer. O Messias será discreto na promulgação do direito, não com gritos, não com barulho, não com força humana. Vocês vão lembrar o que é que Jesus dizia quando fazia milagres no início do seu ministério. O que é que ele dizia para os seus discípulos? Não diga a ninguém. Não diga a ninguém. É isso que Isaías estava falando. Ele seria discreto. O segredo da força da pregação do Messias não era a força dos seus argumentos, não era a força do seu braço, mas o segredo da sua força dizia respeito a uma dimensão interior. O Messias, diferente de Ciro e de qualquer outro rei, é ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus. É esse o único poder, é essa única força que se verá na vida do Messias, o poder do Espírito Santo de Deus. O domínio próprio, o equilíbrio, a mansidão e a discrição seriam marcas emocionais do ministério de Jesus. É por isso que nós vemos ele fazendo coisas tão grandiosas, mas sendo tão discreto. Preste atenção no detalhe: Jesus era tão discreto que após 3 anos de milagres, de ações tremendas no meio daquele povo, quando a guarda do templo procura Jesus para prender, eles nem sabiam que era Jesus. Foi preciso que Judas dissesse: aquele em quem eu der um beijo, este é o Messias, este é o Cristo. Jesus era discreto. Ora, ele andava ali pelo povo, no meio do povo. Ele era conhecido das autoridades. E mesmo assim, os guardas tinham dúvida. Porque ele era discreto, ele era equilibrado, ele era manso. A força do seu anúncio não estava nos seus argumentos, estava no Espírito Santo de Deus que estava com ele, no poder do Espírito Santo. Era o caráter, a mansidão, o equilíbrio e o domínio próprio. Esse tem que ser o mesmo caráter do crente, porque nós só estamos aqui replicando a mesma mensagem, mas ele fala de um outro caráter. O verso 3 diz assim: ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Ainda em contraste com aquela linhagem de autoridade mundana da época, que era marcada pela truculência e pela opressão, o Messias seria o quê? Terno no anúncio da sua mensagem. Os fracos e oprimidos seriam tratados com zelo, com ternura, com bondade e com misericórdia. É isso que Isaías está dizendo. A cana quebrada era um caniço, um bambu. Isaías estava usando essa figura para dizer o seguinte: olha, essa é uma figura de fraqueza e de impotência. A torcida que fumega era um linho, um pedaço de linho torcido e feito como um pavio, que era usado para acender as lamparinas.
Mas ele diz uma torcida que está fumegando, um pavio que está quase apagando. Isaías usa essa figura para dizer o seguinte: são aquelas pessoas que estão tão desanimadas, estão sem esperança, que estão quase mortas. Fraqueza, impotência, desesperança seriam comuns nos dias do Messias, mas Jesus, ao invés de pisar a cana quebrada e de apagar o pavio que já estava quase apagando, ele trabalharia para levantá-los, exortá-los, animá-los. Jesus anunciaria o seu direito com zelo, com ternura, com bondade e com misericórdia. Assim, o anúncio do Evangelho não serviria para a destruição dos homens, mas serviria para encorajar, sustentar os fracos. Jesus mesmo disse lá em Mateus 12:20, que ele não veio chamar os sãos, mas os doentes. A graça, a misericórdia e a exortação seriam presentes em seu ministério. Se nós replicamos a mensagem do Messias, graça, misericórdia e compaixão também precisam ser presentes nas nossas vidas. Aquela ideia de que eu sou crente, eu anuncio a verdade e o direito, e por isso eu passo por cima de todo mundo, eu esmago a cana quebrada, eu apago o pavio que está fumegando, porque eu estou zelando pela igreja, não é de Deus, é do diabo. Porque nem Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo zelou pelo direito do Pai, pela palavra de Deus, mas ele não pisou a cana, ele não apagou o pavio que estava fumegando, ele trabalhou para erguer, ele foi correto, mas com amor, com graça, com misericórdia. Crentes justiceiros precisam repensar se são crentes de verdade, porque a nossa justiça é a justiça de Deus, é Ele quem exerce justiça, é Ele quem exerce correção. E Isaías continua, falando do caráter do Messias, diz: ele não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O sentido original aqui para desanimar e quebrar seria melhor como ele não se queimará e ele não será quebrado. Por quê? Porque faz um jogo de palavras com o verso anterior, sobre apagar e quebrar. Apagar o pavio que estava fumegando e quebrar a cana que já estava quebrada. No sentido original está dizendo, o servo de Yahvé não será queimado, não vai extinguir, a sua chama não vai ser extinta, e ele também não vai ser quebrado. É um jogo de palavras. Isso para dizer que o Messias prosseguiria o seu ministério imperturbavelmente, até que tivesse cumprido toda a sua missão. E é assim que Jesus fez. A Bíblia diz que, tendo amado os seus, ele amou-os até o fim. Isaías já deixava claro que o ministério do servo de Yahvé, do Messias, do Cristo, não existiria sem oposição. É isso que ele está dizendo. Olha, tudo vai se levantar para apagá-lo, tudo vai se levantar para quebrá-lo, mas assim como ele não apaga ninguém, assim como ele não quebra ninguém, ele também não será apagado e ele também não será quebrado. Ele vai até o fim. Jesus será perseverante no cumprimento da sua missão. Ele não vai se abater, ainda que sofra. E ele mesmo diz, olha, eu que é quem me entrego. A palavra de Deus nos diz que Jesus é quem se entrega. Ele vai até o fim. É assim que tem que ser. Como cristãos que somos, como aqueles que estão replicando a mensagem do servo de Yahvé, do Messias, nós temos que ser perseverantes, mesmo diante das oposições, porque não há evangelho sem oposição. Se você vive um evangelho e não enfrenta aqui ou ali alguma oposição à sua conduta, à fé que você declara, é também necessário repensar este evangelho, porque se nós vamos viver esse direito que o Senhor iria implantar, promulgar, a nossa vida vai confrontar o mundo, mesmo que nós estejamos em silêncio. A juventude,
lá na escola, na universidade, que vai falar de virgindade, vai falar de caminhar na pureza, vai ser motivo de zombaria, não tem jeito. Porque o que é que o mundo fala? Qual é o comportamento do mundo? O comportamento do mundo é vida promíscua, é ter relacionamento com um namorado hoje, com outro namorado amanhã, com outro namorado depois. Mas o jovem que vai dizer assim: não, eu estou vivendo o direito do Senhor, ele vai ser motivo de piada, de zombaria. O crente que é comerciante, que é empresário, o que é comum no nosso país: caixa 2, um jeitinho aqui, uma malandragem ali, sonegação fiscal aqui, e ele vai ter que ser fiel, ele vai ser motivo de zombaria, de perseguição. E assim na política, e assim em qualquer outro lugar. O Evangelho é naturalmente confrontador de uma conduta mundana. Mas Isaías já dizia: o Messias vai sofrer isso, e nós que somos aqueles que seguem o Messias também vamos servir isso, vamos viver isso. Meus irmãos, para nós encerrarmos, eu quero deixar algumas lições acerca dessa mensagem para as nossas vidas. A primeira delas é que o crente manifesta ser cheio do Espírito Santo, não pelas ações maravilhosas, mas pela manifestação do fruto do Espírito. Nós costumamos nos impressionar com coisas maravilhosas. Imagine se hoje você visse um morto ressuscitar, ou um cego voltar a ver. Eu creio, Deus pode fazer. E não só fez nos dias bíblicos. As histórias dos avivamentos mostram que essas coisas aconteceram. Até pouco tempo, no avivamento na Coreia, no avivamento entre os Zulus, lá na África do Sul, década de 70, 80, Deus faz como Ele quer. Mas eu digo para você, mesmo que você não veja, ou mesmo que Deus nunca use você para curar alguém, a verdadeira manifestação de que você é crente é você ser cheio do Espírito Santo de Deus, é você manifestar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Você pode ser aquele irmãozinho discreto, não aparece muito, mas se isso é visto na sua vida, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, e pronto. E é isso que nós precisamos ver. As outras coisas podem acontecer, mas são apêndices, são acessórios. O essencial é ter o fruto do Espírito Santo manifestando na sua vida. A segunda lição é que o poder do anúncio do Evangelho não é humano, não são os nossos argumentos, não é a nossa teologia, não é a nossa tradição, não é a nossa história, não é a nossa intelectualidade, nem mesmo as nossas artimanhas e jogadas políticas, mas é o próprio Espírito Santo de Deus quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não esqueçamos disso, porque nos últimos anos a igreja esqueceu que quem convence o pecador é o Espírito, não é político algum, não é partido político, não é direita, não é esquerda. O mundo jaz no maligno e vai disso para pior, mas a igreja do Senhor, que é cheia do Espírito Santo, avança, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, mas avança no poder do Espírito, que é Ele quem convence o pecador. Não esqueça disso, não esqueça, não confie em outra coisa. Se você confia na história da igreja presbiteriana, se você confia na teologia, se você confia no partido A, no partido B, se você confia nessas coisas, você está pondo ídolos como alvo da sua confiança. Confie no Espírito Santo de Deus, que vai salvar a quem Ele quer, no tempo oportuno. A terceira lição é que o crente precisa buscar conhecer e manifestar os dons do Espírito na sua vida, mas não pode esquecer que o maior dos dons e o mais importante dele é o amor. Nós precisamos conhecer quais são os dons que Deus distribuiu a nós para a edificação da igreja. Não há ninguém aqui que possa dizer:
ah pastor, mas eu não tenho nenhum dom. Você deve ter algum dom aí, pelo menos eu tenho certeza que sim, porque se você é a igreja, você tem um dom. Você tem. Se você não está usando, você está sendo negligente com o seu dom. Mas há um dom que esse foi dado universalmente a todos, que se não se manifestar, nenhum dos outros dons tem valia, que é o dom do amor. Então você precisa manifestar o dom do amor. Você precisa amar. Amar nos moldes de Cristo. Amar não só quem te ama, amar quem te odeia, amar quem te bate na face, amar quem quer forçar você a caminhar uma milha, você precisa caminhar outra. Se você resiste em perdoar o seu irmão, tome cuidado, você está zombando do Senhor. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é fogo consumidor. Não zombe do Senhor. Não zombe do Senhor. Esse Deus, você e eu podemos ser levianos nas nossas ações, mas Deus não é leviano. Deus não é leviano. É hora de ajustar a conta, porque se o dom do amor não se manifestar na sua vida, Deus, isso aqui não é coisa de pentecostal não, é coisa de Bíblia. Deus pode exercer o seu direito de ser aquele que zela pela sua igreja. Vai lá no Apocalipse e vê. O negócio estava feio, mas ele estava caminhando. E ele disse: cuidado que eu posso apagar essa luz daí, do meio dessa igreja. E ali ele está falando do indivíduo. Cuidado. Exerça o dom do amor. A quarta lição é que o Evangelho é instrumento de graça, misericórdia e exortação. Ele é cura para os fracos e oprimidos que estão vivendo vidas apagadas. E nós somos aqueles que vão levar fogo àquela vida que está apagando, que vamos levantar aquela cana que está quebrada. É você e eu. Não espere que um anjo desça do céu para fazer a missão que é nossa. O Evangelho é graça, é misericórdia e exortação, mas somos nós quem fazemos o cumprimento desse Evangelho. E por fim, a persistência e a perseverança são marcas presentes na vida do crente, tanto quanto são as lutas e as adversidades. A persistência e a perseverança são marcas na vida do crente, tanto quanto são as lutas e as adversidades. Se eu dissesse aqui só, seja perseverante, seja persistente, é quase coach, vamos lá, todo mundo ia gostar. Porque o crente tem que ser perseverante e persistente, mas aí é a metade da mensagem. A outra metade que, tanto quanto você é perseverante e persistente, você também viverá lutas e adversidades. Portanto, se está passando por lutas, seja perseverante e persistente. Não murmure, resista. Cristo venceu e a palavra de Deus diz que nele nós também vamos vencer, porque nele somos mais do que vencedores. Nós entramos na luta, na adversidade, já sabendo que vamos vencer. É isso que a palavra quer nos ensinar. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós sejamos de fato servos de Deus, como Cristo é apresentado aqui por Isaías. Que você tenha o prazer de ouvir alguém dizer assim: fulano é um servo do Senhor, fulana é uma serva do Senhor, nele e nela eu vejo o caráter de Jesus Cristo. Amém? Próxima canção do Edir Nelson.